Aproveitando que ele falou que ele quer correr junto com as cargas do fio, então vamos facilitar a tua vida e vamos fazer o seguinte. Imagina que eu tenho aqui uma carga positiva, tá? E eu quero estudar o campo gerado por essa carga por dois referenciais. Um é um referencial que está em movimento com o mesmo movimento que a partícula tem. É o que você quer. A partícula vai com velocidade de v para cá e eu corro com velocidade de v para lá, de tal maneira que ela está em repouso em relação a mim. Então esse cara aqui, ó. Eu vou chamar ele de ref 1. E existe um referencial em repouso, ref 2, em relação à Terra, que vê a partícula em movimento com velocidade v. Então a pergunta é a seguinte: que campos que a partícula 1 vê para a carga aqui? Então ref 1 vai dizer o seguinte, olha, vou colocar aqui ref 1. A descrição do campo do ref 1 é: a partícula está parada em relação a mim, ela tem uma carga em repouso, e o único campo que ela está gerando é um campo elétrico, né? Radial, inclusive. Então, para ref 1, eu tenho um campo elétrico radial. É isso aqui que ele está vendo. Um campo que cai com 1 sobre R2, com essa forma aqui. E o referencial 2, o que ele vê? Detalhe, eu vou fazer aqui uma chamada relatividade de Galileu, hein? Não estou fazendo relatividade de Einstein, não. De Lorentz, nada disso. Galileu, por enquanto. Então, essa análise, ela não é completa. O referencial 2 diz, bom, de fato tem um campo elétrico porque ela tem uma carga. Mas como ela está em movimento, ela também gera um campo magnético. Não é verdade? E como é que é o campo magnético que ela gera? Bom, é dado pela lei de Biot-Savart. Só que ao invés de IDL, eu vou usar dQ sobre V. Então ele vai dizer o seguinte, o referencial 2 diz: além do campo elétrico, há um campo magnético. Ele vai usar a lei de Biot-Savart para calcular esse campo magnético. Só que ao invés de... onde aparece a integral de IDL, vetor, ele vai substituir isto por Q vezes um delta, que localiza a partícula. É isso aí. Tá? Se a partícula estivesse parada, era o delta de R, por exemplo, R menos VT. Então, ele vai fazer o cálculo do campo. Ele vai calcular o campo. Um B de R, que é dado por μ0 sobre 4π. Já não é mais IDL, mas sim uma integral de QV delta de R menos VT, vetor R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo. Integrado no volume. A função delta te permite uma integração imediata, né? Então ele vai medir um campo que é dado por μ0. Não, campo magnético. Isso eu estou usando a lei de Biot-Savart. Eu estou usando a lei de Biot-Savart, onde ao invés de IDL, eu não tenho mais corrente em fio agora, né? É uma carga em movimento. Então a minha corrente é um QV. Tá? Então ficou μ0 sobre 4π, QV
vetor R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo. Tá claro isso? Tem algo de lei de Coulomb ali ou não? Vamos ver. Eu vou multiplicar isso aqui por 4πε0 e vou dividir por 4πε0. Vou escrever assim. Isso aqui é μ0 sobre 4π, 4πε0. V vetor 1 sobre 4πε0. Vou colocar Q aqui. R menos R' sobre o módulo de R menos R'. O que é aquela quantidade entre parênteses? É o campo elétrico gerado pela carga. Não é? É o campo elétrico gerado pela carga. Então, uma coisa curiosa, eu vou cortar esse 4π com esse 4π e vou escrever que o campo magnético gerado por essa carga em movimento, ela é μ0ε0 V vetor E. Tem uma coisa fantástica que vocês vão aprender em Eletro 2, que essa quantidade aqui é o inverso da velocidade da luz ao quadrado. Quer dizer, você pode mostrar que a velocidade da luz ela depende de duas propriedades do espaço, da permissividade elétrica e a permeabilidade magnética do vácuo. Esses dois fatores determinam quem é a velocidade da luz. Então isso aqui é c quadrado, 1 inverso c quadrado. Portanto, o campo magnético gerado por uma carga em movimento, ela é isso aqui, ó, 1 sobre C2 V vetor B. Vetor E. Olha que bacana que é isso. Sabe o que eu acho bacana aqui? É o seguinte, que o campo magnético, nessa expressão, ela é claramente um efeito relativístico do campo elétrico. Quando eu digo efeito relativístico, eu quero dizer, ela é um efeito que nasce do seu estado de movimento. Então, se a partícula está em repouso em relação ao referencial, esse cara não existe. E se está em movimento, ele aparece claramente como fator cinemático, né, da velocidade. Entendeu? Ok, falta só dizer como é que é esse campo. A intensidade, a direção, está tudo lá. Então, como é que é o desenho desse campo para o referencial 2? Olha só. Então, o referencial 2 pega essa partícula aqui o campo elétrico, não? Para saber como é o campo magnético, basta fazer o produto vetorial dessas linhas de campo com o V que está para cá. Ó. Não é? O campo E está assim. Então, por exemplo, V vetor E aqui vai dar um campo assim e aqui vai dar um campo assado. Você consegue ver linhas de campo circulando em torno da carga? Para frente também. Mas como o campo diminui com a distância, essas linhas vão diminuindo também. Então eu vou fazer uma imagem aqui dessas linhas de campo. É assim o campo B. Tá? É claro que se fosse um fio muito longo, essas linhas seriam todas iguais, concorda? Mas, no entanto, como eu tenho uma partícula, então as linhas de campo são mais intensas quando em torno dela e vão diminuindo conforme você se afasta dela. E ainda tem o campo elétrico radial. Essa queda em que?
Bom, o campo B cai com sobre R2 da mesma forma que o campo elétrico. Então, isso aqui é apenas um sabor que você pode ter, que a relatividade pode te dizer a respeito do campo magnético. O campo magnético é um efeito relativístico do campo elétrico. Entendeu? Então, na verdade, a gente usou a lei de Biot-Savart para correntes, usando termos assim, para cargas pontuais, um termo desse tipo. Eu posso usar para superfícies, posso usar para volumes, enfim. A lei de Biot-Savart é muito geral. Eu escrevi IDL aqui, mas lembre-se, eu posso usar qualquer uma dessas formas aqui para corrente. Tá? Vamos fazer mais um exemplo de lei de Biot-Savart.